Boa noite a todos, colegas, amigos. É um prazer realmente estar aqui com vocês. Há um tema que antes poderia se pensar que é um tema tão fúnebre, mas na realidade tão importante para a nossa compreensão do que é que significa a morte, como se vê do mundo espiritual também, esses processos. Eu preparei uma apresentação para facilitar alguns temas, e eu pediria à Verônica agora para projetar no modo de apresentação, Verônica. Muito obrigado. Então, o que é a morte? Essa definição do dicionário diz que é o termo da existência e é o fim da vida animal e vegetal. O fim da vida animal e vegetal, ou seja, o fim da vida orgânica. E isso é interessante porque ele deixa de lado qualquer conotação religiosa ou filosófica, porque não está considerando aqui o espírito imortal. E nós sabemos que após a morte a matéria se decompõe e que vai formar novos organismos, e que o princípio vital retorna à massa de onde saiu, que é o fluido cósmico universal. A gente ouve dizer muito, espíritas, em palestras e mesmo em aulas e tudo, que não existe morte, porque o espírito vive. O que existe é uma transformação, porque, segundo a lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, e tudo se transforma, mas eu acho que é uma simplificação, porque é necessário que ocorra a morte para que a matéria possa se transformar. E é a matéria morta, apodrecida, que se desintegra em seus elementos constituintes. A matéria orgânica, ela morreu porque foi extinto o seu princípio vital. E este não se transforma, mas retorna ao fluido cósmico universal. Então a morte continua a ser a cessação da vida física, independente de em que a matéria se transforme. Próximo, Verônica. E como diz André Luiz, a morte constitui cessação da vida. Apodrecimento, bolor e desencarnação é libertação da alma. E aqui nós temos dois momentos diferentes, que é o da morte física e o da desencarnação, cujo momento, esse da desencarnação, é variável e vai depender das condições evolutivas do ser. Próximo. Como é que nós determinamos o momento da morte? E em que momento cessa a vida? Antes da moderna tecnologia, todos concordavam que a morte ocorria após a parada do coração e da respiração. Volte um passo atrás, Verônica. Bom, então ela morria, considerava-se morto quando parava a circulação e o coração. E ainda hoje, é dessa maneira que nós diagnosticamos a morte. Quando damos um atestado de óbito, que esteja no ambiente hospitalar ou em casa, são esses parâmetros que nós nos baseamos. Se parou de respirar, se não está mais o coração batendo, se nós olhamos, as pupilas estão dilatadas e não reagem à luz, que é sinal de morte do tronco encefálico, nós podemos dar o atestado de óbito. Mas, no ambiente de UTI, a coisa é um pouco diferente. Embora a gente conhecesse que o coração seja o último a bater, isso vem desde Galeno, um patologista francês, Paul Brouardel, ele questionou esse princípio porque ele percebeu, isso em 1894, ele percebeu que nas pessoas guilhotinadas, o coração continuava a bater 1 hora até 1 hora depois da cabeça ser separada do corpo. E teve um colega dele que acompanhou o corpo desde o patíbulo
na carroça em que seguia o corpo, ela acompanhou durante 1 hora, o coração ainda estava batendo. E muitos outros espíritos, aliás, muitos outros médicos perceberam esse fato. E ele, sendo patologista e professor da Universidade de Paris em medicina legal, ele publicou um livro em que ele disse, pode passar, Verônica, em que ele disse que o momento da morte, em medicina legal, não pode ser a parada do coração, porque para nós e para todo mundo, uma pessoa decapitada é uma pessoa morta, embora o seu coração continue a se contrair. Então, isso, nós vemos alguns casos em que aconteceram alguns fenômenos além do batimento do coração. Pode passar isso aí. Aí nós vemos uma pessoa guilhotinada, famosa, que é Maria Antonieta, que foi decapitada em 1793 na Revolução Francesa, e era costume do carrasco ou de outra pessoa que estava assistindo levantar a cabeça para o público, e aqui mostrando a cabeça coroada, sem mais o corpo, e o corpo aqui já sendo recolhido. Próxima, Verônica. Aqui é Jean Marat, que foi um jornalista, que era jacobino, e que foi morta por Charlotte Corday, em 1793. Poucos dias depois do assassinato de Marat, durante o banho, ela foi condenada à morte e decapitada. E nessa decapitação, quando o carrasco levantou a cabeça dela para mostrar ao público, deu um tapa no rosto. E o povo ficou horrorizado, tanto pelo ato do carrasco, como pelo rosto, ficou todo vermelho, e ela apresentou um olhar de indignação, porque era uma afronta à sua dignidade. Então, apresentou sinais de que estava viva. Já Lavoisier, que também foi decapitado em 1794 pela Revolução Francesa, os olhos dele ficaram piscando durante 15 segundos. Passe a próxima. Na próxima nós temos Ana Bolena, que também foi decapitada por imposição de Henrique VIII, não pela guilhotina, mas pela espada, e ela foi para o patíbulo murmurando uma prece. Quando a cabeça foi decapitada e apresentada ao público, ela continuou fazendo a sua prece. Então havia alguma coisa diferente. Em 1905, teve um assassino que foi decapitado na guilhotina, Henri Languille, em Paris, em que um médico fez uma experiência. Com a cabeça decapitada, logo após, ele com os olhos fechados, ele gritou o nome dele, Languille, e ele abriu os olhos e olhou para o médico. Tornou a fechar os olhos. Dentro de poucos instantes, ele gritou novamente, Languille. Ele tornou a abrir os olhos e olhou para ele. Na terceira vez, ele não mais respondeu. Com isso, próximo, Verônica, com isso nós vemos uma pergunta muito a propósito, e justifica essa pergunta de Allan Kardec, porque ele já tinha ouvido, certamente, referências a esses fatos que aconteciam com a pessoa decapitada. E ele faz a pergunta aos espíritos. Após a decapitação, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Próximo, Verônica. E ele diz, não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Então, nós temos a situação de uma cabeça decepada e o corpo está aparentemente vivo, com o coração batendo. E Allan Kardec comenta, próximo, Verônica, que trata-se aqui dessa consciência que ele estava falando, do que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e através dos órgãos, e não como espírito. Ele pode conservá-la por breves instantes, porém ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Quer dizer, o cérebro morreu, termina a consciência, ela não mais se manifesta. Mas isso não quer dizer que o perispírito
já tenha sido libertado, esteja inteiramente separado do corpo, não tem mais condições de ele voltar à vida, porque o cérebro, a cabeça e todo o encéfalo está morto. E ele diz, ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais difícil esse desprendimento completo. Nas pessoas em idade avançada, nas doenças crônicas, é mais fácil o desprendimento. Nas pessoas mais jovens, mais ligadas à sensualidade, à matéria, é mais difícil o desprendimento. Né? Então, com esse desenvolvimento médico, com o surgimento de UTIs, com a eficiência da ressuscitação cardiopulmonar, surgiu uma nova situação, que é o espírito, aparentemente pode estar ou não ligado ao corpo, mas o encéfalo está completa e irreversivelmente lesado. Sendo o cérebro danificado irreversivelmente, alguns órgãos continuam a funcionar, porque o coração continua a bater. Aí eles perguntam, esse paciente está morto ou vivo? E a Associação Médica Mundial, reunida em Sydney, na Austrália, em 1968, juntamente com o Comitê Ad hoc de Harvard, preocupados com essa definição do momento da morte e tendo em vista as implicações éticas da ressuscitação e do uso de órgãos de cadáver para transplante, que já estava deslanchando, já estava em 1968, apesar de ainda não ter a imunossupressão eficaz, mas já se fazia transplantes de rim, e Christian Barnard já tinha feito o transplante cardíaco em 1967, o Zerbini em 68, e esporadicamente alguns, mas principalmente transplantes renais que estavam mais desenvolvidos. Né? Então ele teve essa preocupação de definir. E em Sydney, eles concluíram que o momento da morte não tem definição exata, porque é impossível dizer precisamente quando a vida humana se extingue. E conclui que a morte é um processo gradual, a nível celular, com os tecidos variando em sua capacidade de suportar a falta de oxigênio. Então, vocês veem aí a ciência concluindo, em 1968, que não existe uma definição exata e que isso é um processo gradual. E veja o que Allan Kardec perguntou em 1857. Pergunta 155A. Existe alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Próximo. Aí os espíritos respondem, aqueles dois estados se tocam e se confundem, portanto não estão nitidamente traçados. De sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam, e eles se desatam e não se quebram. É impressionante também como a ciência vem confirmar uma coisa de muito tempo atrás, porque o perispírito também se desprende muito aos poucos, se desata de célula a célula, e à medida que eles se desatam, a gente pode concluir que essas células também vão morrendo. Né? E a declaração de Sidney, ela diz que o momento da morte de diferentes células e órgãos não é tão importante quanto a certeza de que esse processo já é irreversível. Então, eles têm que determinar o momento em que a morte é irreversível, em que não existe mais retorno à vida. Não é? É esse momento que deve ser determinado, em vez de ser o momento da morte. E essa irreversibilidade está presente na morte encefálica. Não é? Próximo, Verônica. E nós vemos aí uma arteriografia na parte de cima em que o cérebro está vivo, o encéfalo
está todo permeável, vivo, e a artéria irriga todo o cérebro. Essa parte vermelha são as artérias coronárias, as artérias vertebrais e coronarianas, né, que vão todos se expandindo para o cérebro. Né? Perdão, carótida. Né? E do lado direito nós vemos o traçado eletroencefalográfico, em que existe o traçado mostrando que todo encéfalo está vivo. A parte de baixo, a carótida não consegue penetrar no cérebro, porque o edema e a pressão intracerebral é tão intensa que a circulação não se faz. Esse paciente aqui está em morte encefálica. Se você fizer uma confirmação com eletroencefalograma, você mostra que os traçados são flat, são isoelétricos. Né? Então, isso é muito interessante. E esse conceito de morte encefálica foi gradualmente aceito por quase todos os países, como correspondendo à morte do indivíduo. Então, a morte encefálica ela está presente porque ela constitui a cessação completa e irreversível das funções do encéfalo, que se caracteriza por coma irreversível. Não tem mais possibilidade de esse coma reverter e a pessoa voltar à consciência. Existe a ausência dos reflexos do tronco cerebral e a apneia, que é a parada da respiração. A ausência dos reflexos do tronco cerebral são caracterizados tanto pela respiração, como pela parada do coração, e como pelos reflexos da pupila, dos olhos, etc., que a gente consegue detectar. Ele não consegue tossir e ele não consegue vomitar. Então, todos esses reflexos estão abolidos, indicativos que também o tronco cerebral está em processo de degradação. E a circulação está sendo mantida pelo apoio que se dá à circulação, por meio de drogas, e pelo apoio que se dá à respiração para oxigenar os tecidos. Então, nós concluímos também que a morte encefálica é semelhante a uma decapitação fisiológica. O homem já não tem consciência de si mesmo, pois ele já não tem mais vida orgânica em todo o cérebro, assim como na decapitação. Né? Então, o que é que Allan Kardec pergunta, e que eu acho que tem relação com o conceito de morte encefálica? Ele pergunta se a separação definitiva da morte pode ocorrer antes de cessar completamente a vida orgânica? É possível que haja vida orgânica e a pessoa já ter morrido? E os espíritos respondem: na agonia, a agonia é a luta que o moribundo trava contra a morte. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Se a alma deixa o corpo, ela não pode mais retornar. E não existe nada mais do que a vida orgânica. Olha aqui a morte por decapitação. A morte não tem mais como retornar, como assumir o comando do corpo. Mas a vida orgânica ainda persiste, porque o coração está batendo. E na morte encefálica, o batimento cardíaco está sendo mantido através da circulação e através de aparelhos. E o homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. E ele diz: o corpo é como uma máquina que o coração põe em movimento. O corpo existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, e para isso não necessita da alma. Veja que coisa interessante. Nós sabemos que a morte é somente a destruição do corpo, não a do perispírito, desse outro invólucro e do espírito, que do corpo se separa quando termina neste a vida orgânica. Só que o perispírito essa separação se processa gradualmente e com lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns, ele é muito rápido, e em outros,
cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento pode durar dias, semanas ou meses. Isso não implica que exista qualquer vitalidade no corpo, nem possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Então, isso quer dizer que quanto mais sensual é a pessoa, quanto mais ligado à matéria, mais demorada é a separação. E uma vez que se constatou, não vai voltando, Verônica, não adianta, não siga em frente, não. Então, quanto mais a preponderância, mais difícil é a morte. Então, você se configura agora, vamos levar para a morte encefálica. Foi feito o diagnóstico de morte encefálica, foi confirmado tudo como a lei exige, e agora você tem duas opções. Você retira todo o suporte respiratório e circulatório e entrega o corpo à família, se ela não deseja doar, ou se não for apropriada a doação, ou caso os órgãos sejam adequados à doação, e se a família concordar, e se todos os requisitos legais tenham sido preenchidos, então você pode proceder com a captação dos órgãos. Então, esse é o procedimento que normalmente se faz em todos os países que aceitam a morte encefálica como sinônimo de morte. Nos países orientais, na China, nem tanto, porque na China tem uma condição totalmente diferente. A China ainda hoje se faz uma coisa que é contra toda a ética, contra toda a moral cristã e espiritual. Os condenados à morte já estão selecionados para doadores de órgão. Eles são sacrificados, já tem uma equipe pronta para retirar os órgãos. E esses órgãos são doados. Isso foi condenado por toda a imprensa e a comunidade científica mundial, e eles disseram que acabaram, mas dizem que ainda persiste, principalmente contra alguns seguidores da seita Falun Gong. O Japão não aceita morte encefálica porque, culturalmente, eles acham que o coração é que determina a morte. Embora tenha passado uma lei considerando a morte encefálica de uma forma limitada, é muito muito pequena quantidade de transplante de órgãos de cadáver que se realiza no Japão. Então, esses países, a maioria procura a Turquia, procura alguns países que realizam o transplante de uma forma, de uma remuneração pecuniária. Nós vimos recentemente que em Israel teve uma denúncia e foi investigado contra um grupo que foi investigado também na Turquia, e foi desbaratado esse grupo que cobrava taxas exorbitantes para proceder a transplantes renais. Então, infelizmente, ainda existe o transplante pago. Não existe, depois a gente pode comentar sobre isso, o tráfico de órgãos no sentido que alguém é morto, uma criança é morta e os órgãos são retirados. Ninguém faz isso, porque todos que procedem são médicos que juram, não é? Alguns médicos não seguem a ética no sentido de captar órgãos de pessoas que doaram o órgão para receber o dinheiro. Isso eles fazem, alguns fazem. No Brasil não existe essa possibilidade e em muitos países sérios não existe isso. Só para deixar isso bem claro. Próximo, Verônica. Então, nós temos outra condição, que é o paciente terminal. É aquele cuja condição é irreversível. Geralmente é um câncer muito avançado e que não responde mais ao tratamento. E a pessoa está com muita dor, está sofrendo, né? E qualquer que seja o tratamento, ele tem uma alta probabilidade de morrer num período relativamente curto, dentre 3 a 6 meses.
O dever do médico é curar, quando for possível, aliviar o sofrimento e agir na proteção dos melhores interesses de seu paciente. Isso é uma determinação da Associação Médica Mundial. Ele não fará nenhuma exceção a este princípio, mesmo em caso de malformação ou doença incurável. E malformação nós temos os anencéfalos, temos aqueles que têm malformações cerebrais ou têm doenças neurológicas sérias, né? Paralisias cerebrais, em que já se fez isso durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, no regime nazista, em que se procurava eliminar todas essas pessoas como sendo indignas de viver. Próximo, Verônica. Então, o médico pode aliviar o sofrimento de um paciente com doença terminal, suspendendo o tratamento que é curativo, desde que a paciente consinta. Ou, se ele não puder responder, a família consinta na suspensão, visto que esse tratamento pode estar trazendo efeitos colaterais e não está agregando nenhum benefício, porque ele já é terminal. Mas isso não desobriga o médico de assistir a pessoa agonizante e administrar a medicação necessária para aliviar a fase terminal de sua doença. Próximo, Verônica. E aqui nós temos a eutanásia, que é um método, o ato, que visa pôr fim ao sofrimento. Que isso é muito, por isso que veio o paciente terminal, está muito sujeito a sofrer isso, deixando morrer ou provocando a morte sem dor. Pode ser uma eutanásia ativa, o médico participa ativamente através de medicações que visem terminar o sofrimento, ou deixando de dar a medicação necessária para que ele morra logo e não sofra mais. Né? E nós temos ainda também, para esses pacientes terminais, o suicídio assistido. Geralmente o paciente que não quer mais sofrer, acha que morrendo vai terminar o seu sofrimento. E ele não tem coragem. Então ele pede a alguém que faça isso, geralmente é o médico. E ele pode fazer isso através também de atos ou através do aconselhamento, de incentivando a que ele ponha fim à sua dor, dando-lhe coragem. Né? Então, essa assistência pode ser feita através desse ato, através da persuasão. Em ambas as formas, a pessoa que contribui para a morte da outra está compactuando com a intenção de morrer através da utilização de um agente causal. Portanto, ele está cooperando com um homicídio. Ele é acessório ao homicídio. O próximo, Verônica. Essa é uma pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos, capítulo 28, item 5. Né? Um homem está agonizante. Parece que Kardec estava prevendo isso. Presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Portanto, ele é terminal. Enquadra-se perfeitamente no nosso caso. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? O que é que eles respondem? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Será que ele não pode conduzir o homem até a borda do precipício e depois daí o retirar, a fim de que volte a si alimente ideias diversas das que tinha? Desconheceis as reflexões que o espírito poderá fazer nas convulsões da agonia? E quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de entendimento? E aqui ele diz o que a Associação Médica Mundial disse também: minorai os sofrimentos enquanto puderdes.
mas evitar e abreviar a vida, mesmo que seja 1 minuto de vida, porque esse minuto pode abreviar muitas lágrimas no futuro. Isso é de São Luís. E a Associação Médica Mundial adotou uma resolução que é contrária à eutanásia, considerando-a eticamente inadequada. Em 1968, a resolução diz que o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar dor física ou moral para o extermínio do ser humano ou para permitir acobertar tentativa contra a sua dignidade e integridade. Próximo. Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos adequados. Isso é o que todo médico que visa pela ética, pela moral e pelo bom conceito médico, por um bom exercício da medicina, é o que todos eles fazem. E já no juramento de Hipócrates, ele já dizia que não daria qualquer droga fatal a uma pessoa, mesmo que ela fosse pedida, e nem prescreveria nenhuma dessas drogas. Então, em resumo, é isso, e a gente pode responder algumas perguntas que possam ser suscitadas com respeito, com questionamentos que digam respeito ao que nós explicamos. Pode terminar, Verônica. Obrigado. Ok. Obrigada, Romero. Cris ou Verônica, vocês têm perguntas? Por favor. Tem algumas perguntas, sim. Deixa eu começar aqui. A primeira pergunta da Vanessa. Durante o martírio de São Diniz, conhecido também como São Dionísio, inclusive citado na obra de Os Mensageiros, capítulo 16, é verdadeira a história de que ele carregou sua cabeça decapitada e continuou a pregar o evangelho por longa distância? Bom, isso o Evangelho diz. Mas como é que a gente pode confirmar isso? É difícil. Tem um relato muito semelhante a esse, de um chefe de uma quadrilha na Alemanha, na Idade Média. Ele devia ter uns 4 ou 5 companheiros, em que ele foi condenado à morte. E ele, em audiência que o rei estava presente, ele pediu ao rei que se ele provasse que após a decapitação, que ele foi condenado à decapitação, à guilhotina, já se usava a guilhotina muito antes da Revolução Francesa, se ele pudesse provar que o espírito continuava vivo, ele iria se movimentar. Se os companheiros seriam absolvidos. E esse lançou o desafio, o rei aceitou. E ele foi decapitado, e ele se levantou e saiu andando em redor dos seus companheiros que estavam esperando a sua vez de serem decapitados. Quando chegou no último, o corpo caiu. E o rei, que estava presente na decapitação, teve que abolir a pena de decapitação dos outros companheiros. Isso é um relato histórico que fica a critério de cada um acreditar. Mas esse relato de carregar a cabeça é uma possibilidade, né? Será que esse coração dele ficou batendo durante muito tempo? Porque, normalmente, quando você decepa a cabeça, você corta toda a comunicação entre os membros inferiores, em todo o corpo e a cabeça. O cérebro não sente dor nenhuma, porque não existe transmissão do impulso da dor para o cérebro.
ele não tem comando. Então, ele amolece todo, ele se paralisa. Então, é muito raro, quer dizer, é muito difícil, é impossível, normalmente em medicina, você conceber isso. Somente em casos transcendentais é que você poderia pensar nisso. Temos mais uma pergunta. Posso fazer? Pode, Mais sim. Tá, do Tiago. Muitos pacientes com doenças de diagnóstico complexo escolhem continuar o restante de suas jornadas sem auxílio médico ou tratamentos. Como esta escolha é vista na perspectiva espírita? Eu acho que é muito válida, independente de ter médico, de ter tratamento médico ou não. Ele continuar a sua jornada com a sua doença é uma provação que nós sabemos. Qual é o tipo da doença que ele está tendo? É uma doença, paralisia cerebral? É uma loucura? É uma idiotia? É um paciente que nasceu cretino? Todos são casos de doença mental. Nós temos os pacientes com doença precoce, com Alzheimer, né? Todos, ninguém vai abreviar a vida deles, né? Tem as suas provações, tem as suas expiações, e é necessário que o espírito passe por isso até o fim da sua jornada. Não há por que abreviar, né? E o espírito, muitos deles, está consciente. E muitas vezes eles sofrem porque não podem se expressar. Isso é mais uma necessidade adicional à sua expiação. Então, não se deve abreviar a vida. Nós temos, por exemplo, isso a medicina debateu durante muito tempo, os casos de anencefalia. Ora, se o diagnóstico de morte encefálica já está feito e nasce um anencéfalo, por que não tirar os órgãos? E a medicina não regulou sobre isso. Mas algumas pessoas apressadas, eu devo dizer que em 1982, quer dizer, há muitos anos, não existia uma lei regulando sobre isso. Aceitava-se que o anencéfalo, que ele iria morrer dentro de poucos dias, ou poucas horas. Tem anencéfalo que, quando nasce, ou é natimorto, ou nasce dentro de poucas horas. A gente tinha que se apressar e retirar os órgãos. Isso a nossa equipe fez e nós implantamos. Não funcionou, porque os órgãos eram muito imaturos. E ele era severamente comprometido. Mas tem muitos anencéfalos que eles vivem dias, vivem meses, e tem um caso de um anencéfalo que viveu mais de um ano. E a mãe jurava que ele percebia quando a mãe chegava, tinha uma espécie de sorriso, esboçava, ele tinha traqueostomia para facilitar a sua respiração, ele não conseguia deglutir, ele tinha uma sonda, se alimentava por sonda, e viveu durante muito tempo. Então, não se justifica que no anencéfalo se proceda à captação de órgãos, mesmo porque existem várias gradações de anencefalia. Tem deles que não tem caixa craniana, a testa já toda rescinde, e esse morre imediato. Mas tem eles que, além do tronco cerebral, que é o que mantém vivo, eles têm alguma coisa a mais. Enquanto tiver tronco cerebral, ele não está anencéfalo. Ele não é anencefálico. Ele pode estar vivo. Nós temos o caso nos Estados Unidos, nos anos 40, do Mike, que foi um frango, que o seu dono queria fazer um guisado e ele decapitou o frango. Só que porque a mulher gostava muito do pescoço, ele quis encobridar o pescoço e cortou a cabeça. E o frango saiu correndo. E o frango sobreviveu 18 meses. Ele ficou alimentando
um conta-gotas, ele respirava, porque tinha traqueia, e o tubo digestivo ele dava conta-gotas e ele se alimentava, e o frango era bem nutrido. E depois de muito tempo, ele começou a ganhar dinheiro com isso, porque ele cobrava entrada e depois fazia excursões, mostrando o frango para todos, né? E o frango morreu engasgado, sufocado, depois de 18 meses. Então, o que foi que ele cortou? Ele cortou quase toda parte do cérebro, mas parte do cérebro é muito pequenininho, o cérebro de um frango, mas não cortou todo ele. É tanto que ele saía bicando, procurando. Sair bicando é uma forma de expressão. Ele saía com o pescoço tentando catar no chão. Quer dizer, ainda tinha aqueles atos comandados pelo tronco encefálico e pelo um resquício de cérebro que tinha, né? Então, o anencéfalo pode ter ainda a vida prolongada. É uma expiação que ele tem que cumprir, mesmo que seja por poucas horas. Tem espíritos que vêm e já nascem mortos, porque nada havia mais que se cumprir nele além daquela morte. Muitas vezes uma tentativa, chegam às vezes muito deformados, é uma tentativa de reconstituir seu perispírito. E é mais uma provação para ele e para a família. Então, se está doente, com doença crônica, tem que levar até o fim. Se está em sofrimento, faz parte da sua provação. Ao médico, cumpre minorar seu sofrimento e não abreviar a sua vida. Temos uma outra Obrigada. pergunta. Nós temos, na verdade, Cris, várias perguntas, viu, Várias. Romero? Tem assim uma Pois não. série de perguntas. Então, veja assim se você está bem para responder por causa do horário, né? Não, fica à vontade. Ok. Cris, por favor. Então, tem uma pergunta da Lucimar. Já ouvi dizer de espíritas se sentirem mal por desligarem as máquinas de um paciente. O que acontece em termos espíritas? Eu vou citar alguns casos. Eu acho que tem que se confirmar que se ele estava em morte encefálica, ele não vai viver muito tempo com os aparelhos. Isso não acontece. Há alguns casos que eles relatam que houve morte encefálica que durou 1 ano. Isso praticamente não existe. Eles morrem dentro de horas ou no máximo uma semana, não chega a 2. Muitas vezes, quando a família autoriza a doação, a gente tem que ser rápido, que às vezes a doação não se efetiva porque o coração para. E quando o coração para num paciente com morte encefálica, é porque ele já vem sendo suportado através de medicação e vai aumentando, porque com a morte do tronco cerebral, cada vez mais você vai ter que aumentar a dose para poder manter aquele coração batendo. E quanto mais, isso causa vasoconstricção para os tecidos. Os tecidos, os órgãos não vão se perfundindo direito. Então, se você tenta ressuscitar, às vezes você consegue, mas quando você vai captar os órgãos, eles já não servem mais, eles estão isquêmicos. Então, isso acontece na morte encefálica. Quando você desliga um aparelho por ordem judicial, porque a família exigiu, porque ele está em vida vegetativa, a situação é diferente. Não é morte encefálica, esse é morte cerebral. E isso faz uma confusão aqui no Brasil, inclusive com a Joana de Ângeles, que ela diz, felizmente a medicina concluiu que a morte final é a morte encefálica e não a morte cerebral. A medicina nunca achou aqui no Brasil e nem nos Estados Unidos que a morte cerebral é equivalente à morte do indivíduo. Somente a morte encefálica. O problema é que nos Estados Unidos ele chama brain death, ou seja, total brain death, morte cerebral total. Alguns cirurgiões, alguns médicos pressionaram há vários anos para que se incluísse quem estava em morte cerebral para também pudesse captar os órgãos, porque ele não reagia mais, era um vegetable.
Ele estava em vida vegetativa, porque ele não responde. Ele não tem mais relacionamento nenhum com quem quer que seja. Ele não sente dor, mas ele respira, se alimenta por sonda, às vezes está no respirador, mas está respirando. Ele boceja, ele dorme e acorda. Então, ele tem movimentos também. Então, ele não está morto. O tronco cefálico, parte do cérebro está vivo. Né? Então, não adianta interromper. Esse é uma coisa que a medicina, às vezes, porque é muito cara, aí nos Estados Unidos entra com a família, às vezes a corte autoriza a que se retire os aparelhos. E alguns deles, quando se retira os aparelhos, eles reassumem a respiração. Nós temos aquele médico, Eben Alexander, que era neurocirurgião. Ele teve a morte de todo o seu córtex cerebral. O que é o córtex cerebral? Essa cortiça, essa capa que reveste todo o cérebro, é que são os neurônios, são as células cinzentas, são os que dão todo o nosso relacionamento, a nossa inteligência, o que responde por tudo que nós somos, como seres humanos, na parte física. Se você acaba isso, você está morto. Você não tem mais nenhum relacionamento. E Alexander teve uma infecção, uma sepsis, por Escherichia coli, que atingiu o cérebro. Ele teve uma encefalite severa, que, segundo todos os médicos, ele teve uma decorticação cerebral. A sua córtex cerebral morreu, e ele estava morto. Então, ele ficou com esse diagnóstico, e eles decidiram, depois de várias semanas, que não adiantava mais mantê-lo vivo, porque ele não tinha mais infecção, mas estava morto. E quando foram retirar os aparelhos, ele acordou. E eles ficaram abismados. Como é que pode? Agora, qual foi a experiência dele como espírito? E aí já parte responde a pergunta. Ele simplesmente se transformou. Ele não acreditou no que os médicos disseram, nem o que os médicos dizem ainda, que é o que acontece com o Near Death Experience, nas experiências de quase morte. É que por causa da anórexia cerebral, o lobo temporal vê tudo isso, fabrica essas coisas, porque é o lobo temporal que dá todas essas sensações de deslocamento, de desdobramento, de experiências fora do corpo, de presenças de divindade, de estar vendo espíritos. Eles acham que isso é o lobo temporal. E quando eles sofrem com anórexia, eles apresentam isso. Só que isso não é verdade, porque nós temos muitas experiências de quase morte em pacientes que têm a parada cardíaca e mantêm uma oxigenação excelente através da ressuscitação, especialmente naqueles que estavam sendo operados, que estavam entubados e a respiração mantida. Eles jamais fazem anórexia cerebral. Quando ele faz anórexia cerebral, quando a ressuscitação não consegue manter a circulação. O coração não consegue manter o sangue circulando nas veias e irrigando o cérebro. Aí ele faz anórexia cerebral. Mas enquanto ele tiver com a ressuscitação eficiente, com a massagem cardíaca eficiente, ele está oxigenando o cérebro. Não é? Então, a experiência de quase morte quase nunca tem anórexia cerebral. Então, não justifica. Mas no Eben Alexander, ele foi além. Ele disse, a experiência que eu tive enquanto estava com o que se dizia decorticado, é uma experiência tão forte e muito mais verdadeira do que o meu próprio casamento. Então, é por isso que ele escreveu, né, que o céu existe. Porque ele achou toda a experiência de vendo as pessoas, de vendo aqueles seres, a transformação, a consciência muito mais aumentada que ele tinha, enquanto ele estava sem oxigênio no cérebro, enquanto o cérebro estava morto. Se é o cérebro que é responsável por isso, como é que isso acontece? Então, vocês vejam que provavelmente
Se é que houve realmente essa morte cortical, ele foi recuperado para que ele pudesse prestar depoimento. Ele escreveu o livro e ele continua dando conferências sobre a experiência que ele teve, que ele achou que era muito forte e que ele tinha que comunicar aos outros. Então, naturalmente, você terminar a vida de uma pessoa que está em morte cerebral, que está no respirador, por mais custoso que isso seja, por mais doloroso que seja para a família, e você diz, ele não está sentindo nada, ele não está sofrendo, vamos desligar os aparelhos. Você está cometendo um homicídio. A lei pode não ver quanto a isso. Cada estado americano tem a sua legislação própria quanto a isso, mas a família também está enquadrada na lei de causa e efeito. É também para ela uma aprovação suportar isso. Então, com esse fim, não se deve terminar. Tá? Porque nós sabemos que o indivíduo em coma pode estar em diferentes níveis. O espírito pode estar pregado ao corpo, pode estar ligado ao corpo, pode estar em coma também, pode estar sob efeito da medicação sedativa, paralisante, pode estar afastado, sob experiências outras. Alguns médiuns relatam que a mediunidade aflorou depois disso, porque ele foi levado para ser treinado durante esse período, com essa experiência, e depois retorna. Então, existem muitas condições em que o espírito permanece ligado ao corpo, embora em desdobramento, porque nós temos o fluido, nós temos o cordão elétrico, o cordão prateado, o cordão fluídico, que é o que alimenta o perispírito e vice-versa, alimenta o corpo. Nós vemos nos relatos de André Luiz essas situações. Mas corroborando com o que Allan Kardec falou, que muitas vezes o espírito já está se deslocado, ou que em alguns casos a morte já ocorreu, ele não tem mais possibilidade de voltar à vida. André Luiz cita 2 casos em Obreiros da Vida Eterna, em que, na desencarnação de Dimas, ele acompanhando o corpo ao cemitério para ser enterrado, ele perambulando vê uma senhora translocada, que o seu sentindo toda a podridão, dizendo que está apodrecendo em vida e que precisa voltar para casa. Essa foi uma mulher muito ligada à sensualidade, que desprezou a maternidade, mesmo até o último momento estava gozando da vida, e durante o parto ela teve uma sepse, teve febre puerperal, teve sepse e veio a falecer. E queria voltar, mas ela não podia voltar porque André percebeu que o seu cordão fluídico se encaminhava diretamente para a cova, se enterrava também, estava ligado ao corpo, que apodrecia. Depois eles viram um avarento, que estava contando o seu dinheiro, dizendo com medo de ser assaltado. Quando André Luiz chegou e fez uma pergunta, ele se assustou e se encolheu, e o que estava com ele, o espírito que cuidava do cemitério, disse, não adianta você falar porque ele não lhe ouve. Na mente dele só tem cifrões. André também percebeu que seu cordão fluídico estava se dirigindo para o túmulo. E ele disse, nós não podemos libertá-lo, porque ele vai perturbar os herdeiros. Da mesma forma que a mulher, se nós libertarmos, ela vai obsidiar o marido e vai causar problemas com o recém-nascido, com o inocente que não merece isso. Então, são vários os fatores que a gente vê, muitas formas de desdobramento, de libertação espiritual. O André Luiz bem disse, a desencarnação é a libertação da alma. Essas almas ainda não estão libertas, apesar de estarem circulando e conversando com as outras pessoas, mas ela ainda permanece ligada. Os suicidas acontece a mesma coisa. Mas, voltando àquele assunto dos que estão entubados, que estão com morte cerebral somente, ainda tem vida do tronco encefálico, o perispírito pode não
não está afastada. O espírito pode não retornar à vida. Pode passar muitos meses, muitos anos. Mas ninguém sabe se ele vai voltar ou não. Porque o cérebro, clinicamente, está lesado. Mas o perispírito e parte do cérebro permanece vivo através dos suportes ventilatórios e circulatórios. Obrigada, Romero. Nós estamos com muitas perguntas. Infelizmente, não vai dar para fazer todas, então nós estamos selecionando algumas que estão mais dentro do tema. Então, eu vou pedir para a Cris fazer por causa do horário, tá bom? Se alguém quiser depois postar, depois eu poderia responder. Sim, claro. No WhatsApp, Ok. né? Mandaria A gente para passa. quem. Tem uma pergunta aqui sobre cremação. Há possibilidade de o espírito sentir dor? E quais são as recomendações espíritas? O Livro dos Espíritos não trata disso, mas Leon Denis fala sobre isso e é mais a questão de o espírito ainda ser ligado à matéria e o seu espírito não está bem desprendido. Emmanuel falou no Pinga Fogo, em 1971, e diz que é lícito que a família queira cremar o corpo. Pode fazer, mas será necessário, será aconselhável que se espere 72 horas para que se proceda com a cremação, justamente para que se dê tempo a desligar, mas nem todos poderão ser desligados. Dito isto, tem um relato, em 1918, de um espírito, Harry Hayward, que foi condenado à morte por enforcamento, porque era um muito gozador da vida, gostava muito de mulheres, e com a namorada ele induziu a que ela fizesse um seguro de vida. Depois de algum tempo, contratou alguém para matá-la, e ele não teve paciência de esperar para resgatar o seguro. Dentro de uma semana ele foi buscar o seguro, e o seguro desconfiou e investigou. Ele cobriu-se de todos os cuidados e tudo, mas acabou confessando, e ele foi enforcado. Quando ele estava na prisão esperando para ser enforcado, ele recebeu alguns panfletos espiritualistas dizendo que a morte, somente o corpo perece, e que o espírito continua. E ele, que estava mais desesperado, ficou esperançoso e disse: eu gostaria de ver como é a vida espiritual. Ele foi enforcado e relata: assim como eu tomei consciência, quando eu tomei consciência que eu estava morto, e isso deve ter acontecido, a gente vai ver, deve ter acontecido dentro de pouco tempo. Eu fui visitar minha mãe e ela me percebeu, mas ela não me viu. Aí vocês vejam, ele foi enforcado, era um jovem, era ligado à sensualidade e, no entanto, ele se libertou. Mas ele disse, vez por outra eu voltava para o corpo. Aí eu saía de novo, mas voltava para o corpo. Ele sentia atração. Não sei se o perispírito estava ligado ao corpo. Eu digo, não sei se o cordão prateado estava ligado ao corpo. Provavelmente não, porque ele diz, eu vi o meu corpo ser cremado. E depois disso, eu procurei o mundo espiritual e não encontrei. Desde então eu vinha vagando. Então vocês vejam, cada um é diferente. Pode ser que esteja ligado. Se ele estiver ligado ainda com as sensações, com o fluido vital, com a sua vitalidade, certamente ele pode sentir muitas dores. Pode sentir todas as dores de ser queimado vivo. É isso que se poupa você esperar, porque pode ser que ele sinta isso, e você não sabe quem é que vai ou não sentir, porque alguns jovens não sentem nada, se libertam rápido, né? Então essa é a recomendação, pelo menos aqui. Acha-se que aqui no Brasil se crema muito cedo, né? Mas 72 horas seria mais aconselhável. Dá tempo, pelo menos, para a espiritualidade tentar retirar esses espíritos.
Temos várias perguntas, viu, Romero? Várias. Vou passar aqui agora para outra. Romero, já participei de reunião mediúnica que o espírito reclama os órgãos retirados para implante, mas nunca li ou ouvi relato de espírito que passou pela cremação. Você conhece algum caso? Esse que eu responder é um. Em reunião mediúnica, nenhum. Mas esse foi em reunião mediúnica feita na Califórnia, né? Em 1918. E esse espírito já tinha aparecido antes, contando todo o sofrimento. Ele depois se reintegrou, estava trabalhando no mundo espiritual. Já tinha uma casinha bem situada, ele diz, uma casinha confortável, mas eu preciso trabalhar, eu trago muitos para serem ajudados, e eu ajudo muitos aos outros espíritos. Então, ele já tinha sido orientado. Mas esse relato, ele é um relato de um espírito. Outros relatam coisas semelhantes. Por exemplo, tanto para doadores de órgãos, como para os que foram submetidos à necrópsia. Eu tenho relato de nossas reuniões de pelo menos 4, 3 e um suspeito de 4 de que possa ter sido necrópsia, porque primeiro se abriu a caixa craniana, estava com muito frio, o outro se queixava que o corpo estava nu, todo tímido, porque o corpo estava nu. Muitos deles não sentiam nada. Agora, teve um que foi captado o órgão, foi esfaqueado, depois captado os órgãos, morreu em consequência depois, quando foi na cremação, e eu perguntei se ele sentia dor. É claro, igual como eu senti as facadas, eu senti. Mas muitos relatam, eu tenho cerca talvez de uns 30 relatos ou mais de doadores de órgãos, que a maioria não relata que sentiu dor, mas uma grande parte sente dor. Eu senti tudo, inclusive a médium sente a dor, né? Mas o que todos eles aceitam a doação depois que são elucidados, depois que são esclarecidos, e muitos deles retornam para agradecer. Muitos deles chegam chorando nas reuniões, agradecendo a Jesus pela graça de ter doado. Espíritos que chegam e os médiuns veem aonde o órgão foi doado, jatos de luz, o coração emitindo jatos de luz, eles com a felicidade tremenda. E aqueles que foram doadores em vida, é totalmente diferente. Eles praticamente não sentem nada, eles não relatam nada. E eles chegam conduzindo os outros para as reuniões para darem depoimentos. Tem deles que chegam dando depoimentos impressionantes. Teve um dele em novembro de 2015, teve um jovem de 24 anos que faleceu no campeonato de motocross aqui em Fortaleza, no Eusébio. E ele teve morte encefálica e a mãe negou a doação. De manhã cedo ela chegou, disse que queria doar. E disse para a enfermeira, a enfermeira perguntou, por que você deseja doar? É porque quando eu dormi, meu filho me apareceu e disse, o que é que você está fazendo aqui? Volte logo para o hospital e doe logo esses órgãos, porque eles não me servem de mais nada. E deixa eu partir em paz. Quer dizer, uma coisa impressionante. Teve um que o pai recusou, a mãe doou. E ele chegou para dar o depoimento. E ele disse, a minha mãe era a favor da doação, mas meu pai não quis doar. E minha mãe convenceu a meu pai a doar. Vocês vejam, ele estava morto, mas estava percebendo tudo. E eu agradeço demais a meu pai e a minha mãe, porque eles conversavam muito comigo, quer dizer, conversavam enquanto ele estava em morte encefálica, e dizia que ia ficar tudo bem. E as preces dos meus pais e as preces dos receptores, vocês não querem imaginar o bem que eles me fizeram.
eu ia para um lugar muito ruim, mas eles me disseram que por causa disso eu estou muito bem. E muitos disseram a mesma coisa, que eu estou melhor porque eu doei. Então eles resgatam muitas provações, resgatam muitos débitos através desse ato de amor que a família fez. Eles chegam às vezes revoltados, mas eu não pedi, eu não quis doar. Por que é que não me pediram antes? Ninguém vai pedir quando você está vivo. Foi sua mãe que doou, mas eu não pedi a ela para doar. Eu não dei autorização. E agora o que é que eu vou fazer? Aí eu vou explicar que você não precisa disso. Mas tiraram meus olhos, tiraram meu coração, tiraram tudo. Eu disse, e você está enxergando? Aí ele toma aquele choque e diz, agora você me pegou. Com isso, ele vê, diz, olha, você não precisa disso para enxergar. Os seus órgãos estão todos no seu corpo espiritual. Esse corpo que não tem mais órgãos já está podre, já foi enterrado, não serve mais. Você vai viver uma nova vida. E eles aceitam e agradecem, muitos deles agradecem. Né? Outros dizem, eu vou ver, eu não vou mais aperrear. Né? Então, é um ato de amor muito grande e é muito bonito o depoimento deles. Mas, normalmente, às vezes, o próprio médium fica contra a doação porque diz, mas eu estou vivo, eles tiraram meu corpo enquanto eu estava vivo. Porque ele não morre, o espírito não morre. E tem que compreender isso, que eles só tiram quando está certificada a morte encefálica. Porque a punição na lei criminal é mais grave do que o assassinato, porque não tem direito a subsídio. O médico é condenado e vai para a prisão, né? E não tem privilégio. Né? Você não tem nem direito à fiança, é inafiançável. Né? Então, são esses fatos que são muito interessantes. Mas a cremação mesmo, a gente vê pouquíssimos relatos. Né? E esse aí foi um retirado da literatura espiritualista americana, né? Que é muito interessante, por sinal. Né? Mas eles relatam, por exemplo, quando chega já muito tempo depois, né? Aqueles com vingança, que foram queimados na Inquisição, chegam com vingadores, eles se ressentem de todas as dores da queimação. Né? Eles foram queimados vivos. Você não pode dizer também se foi queimado vivo, porque a gente sabe que muitos foram queimados vivos, ou se já tinha morrido e sentiu, né? Que alguns eram mortos antes por misericórdia, mas aqueles mais renitentes eles faziam questão de queimar vivos. Obrigada, Romero. Devido ao tempo, então, nós vamos anotar as perguntas, né, que não foram respondidas, mas a gente tem mais uma última que a Cris pode fazer, por favor? Romero, se pudesse nos falar um pouquinho sobre a atuação da medicina terrena, em conjunto com a medicina espiritual, a fluidoterapia, os passes, intervenções espirituais, sobretudo em questões de difícil diagnóstico e tratamento terreno, onde percebemos uma melhora surpreendente aos olhos da medicina terrena, mas ainda sem comprovações científicas. Essa é muito interessante, muito, muito bem feita a pergunta e muito adequada. Infelizmente, os médicos que agem em concordância com isso são médicos espíritas, ou em vez de se tornarem espíritas, porque a ciência ainda não aceita. O que está havendo é gradual. Nós estamos vendo a influência da prece, os cardiologistas estão explorando muito isso, das energias, do passe, né? Na melhora espiritual. O que nós sabemos é que, a despeito do médico, a assistência espiritual é enorme. Existem equipes responsáveis, equipes espirituais responsáveis pela captação, pela assistência ao transplante de órgãos, pela assistência a todos os tipos de cirurgias ou de medicina. Às vezes o médico impede essa ação. Quando não sabe se portar adequadamente na sala, contando piadas, às vezes até para aliviar a tensão.
mas tem uns que até com palavras menos elevadas. E isso são energias que a gente tem que pedir de acontecer na sala. Quando eu estou na sala, eu não permito. Às vezes uma piada sadia eu até tolero, mas geralmente eu digo, vamos nos concentrar no paciente. E às vezes eu digo, pessoal, o ambiente não é adequado para esse tipo de conversa. E eles respeitam, porque eu sei que isso vai interferir. Embora os espíritos tentem, eles precisam das nossas energias também. E se tem energias que são inadequadas, eles vão ter que ter mais trabalho. E nós não esperamos que eles atuem somente na parte física, é mais na parte perispiritual. Mas muitas vezes eles podem ajudar na aceleração da circulação, na melhora da pressão. Isso alguns pesquisadores fazem isso, conversando com a pessoa anestesiada, que teoricamente ela está anestesiada e não ouve, mas o espírito ouve. Porque a gente sabe que eles ouvem. Pessoas, por exemplo, na própria literatura americana mostra que pessoas obesas, em que o médico está operando e diz, que coisa terrível, isso é um absurdo, é uma mulher dessa que não se cuida, dá um trabalho desse, devia ter vergonha de comer tanto, né? Às vezes ela tem arritmias, quando acorda ela está chorando, não sabe por quê, e fica certo com receio do médico, mas porque ela ouviu tudo em espírito, e isso reflete. Então é preciso saber se comportar na sala, porque a assistência dos médicos espirituais é muito grande. E a medicina alternativa, e isso está enquadrado em medicina alternativa, que a medicina espiritual é uma ajuda muito grande. Mas eles sempre dizem que eles não vêm para interferir com a medicina humana. Eles atuam perispírito. Eles não vêm fazer cirurgias e abrir cortes nem nada. Embora alguns serviços de tratamentos são mais fenômenos de efeito físico. Nós sabemos que no Rio de Janeiro, no lar de Frei Luiz, tem muitas cirurgias que são retirada de válvulas cardíacas, já tem acontecido, né? Em que eles desmaterializam a válvula doente imediatamente, põem uma válvula ectoplásmica para substituir, eles consolidam. E podem retirar a válvula e rematerializar, e pode mandar para a biópsia. E sem nenhum corte. E às vezes, para impressionar, ainda sai sujo de sangue. São fenômenos de natureza física, né? Mas normalmente não tem corte, não é para ter, e a atuação é no perispírito, porque a atuação principal é na transformação moral. Obrigada, Romero.